Glória, glória, glória a Deus. Glórias ao Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó, Deus Pai de nosso Senhor e Salvador, Jesus o Cristo. Livro de 2 Reis, capítulo 9. O reinado de Jeú em Israel. Então o profeta Eliseu chamou um dos filhos dos profetas e lhe disse: apronte-se e toma este vaso de azeite na tua mão e vai a Ramote de Gileade e, chegando lá, vê onde está Jeú, filho de Josafá, filho de Nissi. Entra e faze que ele se levante do meio de seus irmãos. Então leva-o para outro aposento, toma o vaso de azeite, derrama-o sobre a sua cabeça e diz: assim diz o Senhor Jeová, ungi-te rei sobre o meu povo, sobre Israel. Então abre a porta, foge e não te detenhas. Foi, pois, o moço, o jovem profeta, a Ramote de Gileade, e, entrando ele, eis que os capitães do exército estavam assentados ali, e disse: capitão, tenho uma palavra que te dizer. E disse Jeú: a qual de todos nós? E disse o moço: a ti, capitão. Então se levantou Jeú, entrou na casa, derramou azeite sobre. Então se levantou, entrou na casa, derramou azeite sobre a sua cabeça e disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel, eu te ungi rei sobre o meu povo, o povo do Senhor, sobre Israel. Eu te ungi rei sobre o povo do Senhor, sobre Israel. E ferirás a casa de Acabe, teu senhor, para que eu vingue o sangue de meus servos, os profetas, e o sangue de todos os servos do Senhor Jeová, da mão de Jezabel. E toda a casa de Acabe perecerá. Destruirei de Acabe todo homem, tanto escravo como livre, em Israel, porque a casa de Acabe hei de fazer como a casa de Jeroboão, filho de Nebate, e como a casa de Baasa, filho de Aías. E os cães comerão a carne de Jezabel no pedaço de campo de Jezreel. Não haverá quem a enterre. Então abriu a porta e fugiu. Então o jovem profeta abriu a porta e fugiu. Jeú derrota Jorão e Acasias. E, saindo Jeú aos servos de seu senhor, disseram-lhe: vai tudo bem? Porque veio a ti este louco? E ele lhes disse: bem conheceis o homem e o seu falar. Mas eles disseram: é mentira. Agora, pois, faze-nos saber. E disse Jeú: assim e assim me falou, a saber, assim diz o Senhor Jeová, ungi-te rei sobre Israel. Então se apressaram, tomando cada um o seu manto, puseram debaixo dele, no mais alto degrau, e tocaram a buzina e disseram: Jeú, reina! Assim Jeú, filho de Josafá, filho de Nissi, conspirou contra Jorão. Tinha, porém, Jorão cercado a Ramote de Gileade, ele e todo Israel, por causa de Azael, rei da Síria. Porém o rei Jorão voltou para se curar em Jezreel,
das feridas que os sírios lhe fizeram quando pelejou contra Azael, rei da Síria. E disse Jeú: se é da vossa vontade, ninguém saia da cidade, nem escape, para ir denunciar isto em Israel. Então Jeú subiu a um carro e foi a Jezreel, porque Jorão estava deitado ali. E também Acasias, rei de Judá, descera para ver a Jorão. E o atalaia estava na torre de Jezreel. Vendo a tropa de Jeú que vinha, disse: vejo uma tropa. Então disse Jorão: toma um cavaleiro e envia-o ao seu encontro e pergunte: há paz? E o cavaleiro lhe foi ao encontro e disse: assim diz o rei, há paz? E disse Jeú: que tens tu com a paz? Passa para trás de mim. E o atalaia o fez saber, dizendo: chegou a eles o mensageiro, porém não volta. Então enviou outro cavaleiro, chegando este a eles, e disse: assim diz o rei, há paz? E disse Jeú: que tens tu com a paz? Passa para trás de mim. E o atalaia o fez saber, dizendo: também este chegou a eles, porém não volta. E o andar parece como o andar de Jeú, filho de Nissi, porque anda furiosamente. Então disse Jorão: aparelha o carro. E aparelharam o seu carro. Então Jorão, rei de Israel, e Acasias, rei de Judá, cada um em seu carro, saíram ao encontro de Jeú e o encontraram no pedaço de campo de Nabote, o jezreelita. E sucedeu que, vendo Jorão a Jeú, disse: há paz, Jeú? E disse Jeú: que paz? Enquanto as prostituições da tua mãe Jezabel e as suas feitiçarias são tantas? Então Jorão virou o seu carro e fugiu, e disse a Acasias: traição a Acasias. Mas Jeú entesou o seu arco com toda a força e feriu a Jorão entre os braços. A flecha lhe saiu pelo coração e ele caiu no seu carro. Então Jeú disse a Bidcar, seu capitão: toma-o, lança-o no pedaço do campo de Nabote, o jezreelita. Porque lembra-te de que, indo eu e tu juntos a cavalo, seguindo seu pai Acabe, o Senhor Jeová pôs sobre ele esta sentença, dizendo: por certo que se eu não visse ontem à tarde o sangue de Nabote e o sangue de seus filhos, diz o Senhor Jeová, também não te pagaria neste pedaço de campo, diz o Senhor Jeová. Agora, pois, toma-o e lança-o neste pedaço de campo, conforme a palavra do Senhor Jeová. O que, vendo Acasias, rei de Judá, fugiu pelo caminho da casa do jardim, porém Jeú o perseguiu, dizendo: feri também a este. E o feriram no carro, no caminho para Gur, que está junto a Ibleão. E fugiu para Meguido e morreu ali. E seus servos o levaram num carro para Jerusalém e o sepultaram na sua sepultura, junto a seus pais, na cidade de Davi. E no ano 10º de Jorão, filho de Acabe, começou Acasias a reinar sobre Judá. A morte de Jezabel. Depois Jeú veio a Jezreel,
o que ouvindo Jezabel, pintou-se em volta dos olhos, enfeitou a sua cabeça e olhou pela janela. E, entrando Jeú pelas portas, disse ela: está em paz, Zinri, assassino do meu senhor? E levantou ele o rosto para a janela e disse: quem está comigo? Quem? E 2 ou 3 eunucos olharam para ele. Então disse ele: lançai-a daí para baixo. E lançaram a Jezabel para baixo, e foram salpicados com o seu sangue a parede e os cavalos, e Jeú a atropelou. Entrando ele, e havendo comido e bebido, disse: olhai por aquela maldita, e sepultai-a, porque é filha de rei. E foram para a sepultá-la, porém não acharam dela senão somente a caveira, os pés e as palmas das mãos. Então voltaram e o fizeram saber. E Jeú disse: esta é a palavra do Senhor Jeová, a qual falou pelo ministério de Elias, o tisbita, seu servo, dizendo: no pedaço do campo de Jezreel, os cães comerão a carne de Jezabel, e o cadáver de Jezabel será como esterco sobre o campo, no pedaço de Jezreel, de modo que não se possa dizer: esta é Jezabel. Jeú extermina os descendentes do rei Acabe. Capítulo 10. E o rei Acabe tinha 70 filhos em Samaria. Jeú escreveu cartas e as enviou a Samaria, aos chefes de Jezreel, aos anciãos e aos tutores dos filhos de Acabe, dizendo: logo que chegar a vós esta carta, pois estão convosco os filhos de vosso senhor Acabe, como também os carros, os cavalos, a cidade fortalecida e as armas, olhai pelo melhor e mais reto dos filhos de vosso senhor, o qual ponde sobre o trono de seu pai, e pelejai pela casa de vosso senhor Acabe. Porém eles temeram muitíssimo e disseram: eis que 2 reis não puderam resistir a ele. Como, pois, poderemos nós resistir-lhe? Então o responsável pelo palácio, o responsável pela cidade, os anciãos e os tutores mandaram dizer a Jeú: teus servos somos, e tudo quanto nos disseres faremos. A ninguém constituiremos rei. Faze o que parecer bom aos teus olhos. Então, segunda vez, lhes escreveu outra carta, dizendo: se fordes meus e ouvirdes a minha voz, tomai as cabeças dos homens, filhos de vosso Senhor, e vinde a mim amanhã, a esta hora, em Jezreel. Os filhos do rei, 70 homens, estavam com os grandes da cidade que os mantinham. Sucedeu que, chegada a eles a carta, tomaram os filhos do rei e os mataram, 70 homens, e puseram as suas cabeças nos cestos e mandaram-nas para Jezreel. E o mensageiro veio e lhe anunciou, dizendo: trouxeram as cabeças dos filhos do rei. E Jeú disse: ponde-as em 2 montões à entrada da porta até amanhã. E aconteceu que, pela manhã, saindo ele, parou e disse a todo o povo: vós sois justos. Eis que eu conspirei contra o meu senhor Acabe e o matei. Mas quem feriu a todos estes? Sabei, pois, agora que da palavra do Senhor Jeová
que o Senhor Jeová falou contra a casa de Acabe não cairá em terra, porque o Senhor Jeová tem feito o que falou pelo ministério de seu servo Elias. Também Jeú feriu a todos os restantes da casa de Acabe em Jezreel, como também a todos os seus grandes, os seus conhecidos e seus sacerdotes, até não deixar nenhum presente, até não deixar nenhum restante. Então se levantou e partiu para Samaria, e, estando no caminho, em Bet-Equed dos pastores, Jeú achou os irmãos de Acasias, rei de Judá, e disse: Quem sois vós? E eles disseram: Os irmãos de Acasias somos, e descemos a saudar os filhos do rei e os filhos da rainha. Então disse Jeú: Apanhai os vivos. E eles os apanharam vivos e os mataram junto ao poço de Bet-Equed, 42 homens, e a nenhum deles deixou ficar. E partindo dali, encontrou a Jonadab, filho de Recabe, que lhe vinha ao encontro, o qual saudou e lhe disse: Reto é o teu coração para comigo, como o meu o é para contigo? E disse Jonadab: É. Então, se é, dá-me a mão. E deu-lhe a mão e fê-lo subir consigo ao carro. E disse Jeú: Vai comigo e verás o meu zelo para com o Senhor Jeová. E o puseram no seu carro. E chegando a Samaria, feriu a todos os que ficaram de Acabe em Samaria, até que os destruiu, conforme a palavra que o Senhor Jeová dissera a Elias. Jeú mata os profetas de Baal, diz o título. E ajuntou Jeú a todo o povo e disse-lhe: Pouco serviu Acabe a Baal, Jeú, porém, muito servirá. Por isso chamai-me agora todos os profetas de Baal, todos os seus servos e todos os seus sacerdotes. Não falte nenhum, porque tenho um grande sacrifício a Baal. Todo aquele que faltar não viverá. Porém Jeú fazia isto com astúcia, para destruir os servos de Baal. Disse mais Jeú: Consagrai a Baal uma assembleia solene. E a apregoaram. Também Jeú enviou mensageiros por todo Israel, e vieram todos os servos de Baal, e nenhum homem deles ficou que não viesse. Entraram na casa de Baal, e encheu-se a casa de Baal de um lado ao outro. Então disse ao que tinha cargo das vestimentas: Tirai as vestimentas para todos os servos de Baal. E ele lhes tirou para fora as vestimentas. E entrou Jeú com Jonadab, filho de Recabe, na casa de Baal, e disse aos servos de Baal: Examinai e vejam bem, que porventura nenhum dos servos do Senhor Jeová aqui haja convosco, senão somente os servos de Baal. E entrando eles a fazerem sacrifícios e holocaustos, Jeú preparou da parte de fora 80 homens e disse-lhes: Se escapar algum dos homens que eu entregar em vossas mãos, a vossa vida será pela vida dele. E aconteceu que, acabando de fazer o holocausto, disse Jeú aos da sua guarda e aos capitães: Entrai, feri-os
não escape nenhum. Entrai, feri a todos os servos de Baal, e não escape nenhum. E os feriram ao fio da espada. Então os da guarda e os capitães os lançaram fora e entraram no mais interior da casa de Baal. E tiraram as estátuas da casa de Baal e as queimaram. Também quebraram a estátua de Baal, derrubaram a casa de Baal e fizeram dela latrinas até o dia de hoje. E assim Jeú destruiu a Baal das terras de Israel. Porém não se apartou Jeú de seguir os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, com que fez pecar a Israel, a saber, dos bezerros de ouro que estavam em Betel e em Dan. Por isso disse o Senhor Jeová a Jeú: porquanto bem agiste em fazer o que é reto aos meus olhos, e, conforme tudo quanto eu tinha no meu coração, fizeste a casa de Acabe, teus filhos até a 4ª geração se assentarão no trono de Israel. Mas Jeú não teve cuidado de andar com todo o seu coração na lei do Senhor, Deus de Israel, nem se apartou dos pecados de Jeroboão, com que fez pecar a Israel. Naqueles dias começou o Senhor Jeová a diminuir os termos de Israel, porque Azael os feriu em todas as fronteiras de Israel. Desde o Jordão até o nascente do sol, a toda a terra de Gileade, os gaditas, os rubenitas e os manassitas, desde Aroé, que está junto ao ribeiro de Arnon, a saber, Gileade e Bazã. Ora, os demais atos de Jeú, tudo quanto fez e todo o seu poder, porventura não está escrito no livro das crônicas de Israel? E Jeú dormiu com seus pais e o sepultaram em Samaria, e Jeoacás, seu filho, reinou em seu lugar. E os dias que Jeú reinou sobre Jerusalém em Samaria foram 28 anos. O reinado de Atália em Judá, capítulo 11. Vendo, pois, Atália, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real. Mas Jeozeba, filha do rei Jorão, irmã de Acasias, tomou a Joás, filho de Acasias, furtando-o dentre os filhos do rei, aos quais matavam, e o pôs juntamente com a sua ama num quarto isolado, e o escondeu de Atália. E assim não o mataram. E esteve com ela escondido na casa do Senhor Jeová 6 anos. E Atália reinava sobre o país. E no 7º ano, Joiadá mandou chamar os centuriões com os capitães da guarda e os colocou consigo na casa do Senhor Jeová, e fez com eles uma aliança e ajuramentou-os na casa do Senhor Jeová, e mostrou-lhes o filho do rei. E deu-lhes ordem, dizendo: isto é o que haveis de fazer: 1/3 parte de vós que entrais no sábado fará a guarda da casa do rei, e a outra 3ª parte estará à porta de Sur, e a outra 3ª parte à porta detrás dos da guarda. Assim fareis a guarda desta casa, afastando a todos. E as 2 partes de vós, a saber, todos os que saem no sábado, farão a guarda da casa do Senhor Jeová junto ao rei. E rodeareis o rei,
cada um com as suas armas nas mãos, e aquele que entrar entre as fileiras deverá ser morto. E vós estareis com o rei quando sair e quando entrar. Fizeram, pois, os centuriões conforme tudo quanto ordenara o sacerdote Joiadá, tomando cada um os seus homens, tanto os que entravam no sábado como os que saíam no sábado, e foram ao sacerdote Joiadá. E o sacerdote deu aos centuriões as lanças e os escudos que haviam sido do rei Davi, que estavam na casa do Senhor Jeová. E os da guarda se puseram, cada um com as armas na mão, desde o lado direito da casa até ao lado esquerdo da casa, do lado do altar e do lado da casa, em redor do rei. Então ele tirou o filho do rei, lhe pôs a coroa, lhe deu o testemunho e o fizeram rei. Então o ungiram, bateram palmas e disseram: Viva o rei! E Atalha, ouvindo a voz dos da guarda e do povo, foi ter com o povo na casa do Senhor Jeová. E olhou e viu que o rei estava junto à coluna, conforme o costume, e os capitães e os trombeteiros junto ao rei, e todo o povo da terra estava alegre e tocava as trombetas. Então Atalha rasgou as suas vestes e gritou: Traição! Traição! Porém o sacerdote Joiadá deu ordem aos centuriões que comandavam as tropas, dizendo: Tirai-a para fora das fileiras, e a quem a seguir, matai-o à espada. Porque o sacerdote disse: Não a matem na casa do Senhor Jeová. Eles a prenderam e a levaram pelo caminho da entrada dos cavalos ao palácio real, e ali a mataram. O reinado de Joás em Judá, diz o título. E Joiadá fez uma aliança entre o Senhor Jeová e o rei e o povo, para que fosse o povo do Senhor Jeová, como também entre o rei e o povo. Então todo o povo da terra entrou na casa de Baal e a derrubaram. Também os seus altares e as suas imagens totalmente quebraram, e a Matã, sacerdote de Baal, mataram diante dos altares. Então os sacerdotes pôs oficiais sobre a casa do Senhor Jeová. E tomou os centuriões, os capitães e os da guarda e todo o povo da terra, e conduziram o rei da casa do Senhor Jeová pelo caminho da porta dos da guarda ao palácio, e ele se assentou no trono dos reis. E todo o povo da terra se alegrou, e a cidade repousou, depois que mataram a Atalha à espada, junto à casa do rei. Era Joás da idade de 7 anos, quando o fizeram rei. As reformas de Joás, capítulo 12. No ano 7º de Jeú, começou a reinar Joás, e 40 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Zíbia, de Berseba, e fez Joás o que era reto aos olhos do Senhor Jeová todos os dias em que o sacerdote Joiadá o dirigia. Tão somente os altos não foram tirados, porque ainda o povo sacrificava e queimava incenso nos altos. E disse Joás aos sacerdotes: todo o dinheiro das coisas santas que se trouxer à casa do Senhor Jeová, a saber, o dinheiro das ofertas sagradas, o dinheiro do resgate de cada pessoa, e todo o dinheiro que trouxer, cada um voluntariamente, para a casa do Senhor Jeová,
os sacerdotes o recebam, cada um dos seus conhecidos. E eles mesmos reparem as rachaduras do templo. Toda rachadura que se achar nela deve ser reparada. Sucedeu, porém, que no ano 23 do rei Joás, os sacerdotes ainda não tinham reparado as rachaduras do templo. Então o rei Joás chamou o sacerdote Joiadá e os demais sacerdotes e lhes disse: por que não reparais as rachaduras do templo? Agora, pois, não tomeis mais dinheiro de vossos conhecidos, mas entregai-o para o reparo das rachaduras do templo. E consentiram os sacerdotes em não tomarem mais dinheiro do povo, como também não ficarem mais responsáveis por reparar o templo. Porém o sacerdote Joiadá tomou uma arca, fez um buraco na tampa e a pôs ao pé do altar, do lado direito dos que entravam na casa do Senhor Jeová. E os sacerdotes que guardavam a entrada da porta punham ali todo o dinheiro que se trazia à casa do Senhor Jeová. Sucedeu que, vendo eles que já havia muito dinheiro na arca, o escrivão do rei subia com o sumo sacerdote e contavam e ensacavam o dinheiro que se achava na casa do Senhor Jeová. E o dinheiro, depois de pesado, davam nas mãos dos que faziam a obra, que tinham a seu cargo a casa do Senhor Jeová, e eles o distribuíam aos carpinteiros e aos edificadores que reparavam a casa do Senhor Jeová, como também aos porteiros e aos cortadores de pedra, e para se comprar madeira e pedras de revestimento para repararem as fendas da casa do Senhor Jeová e para tudo quanto era necessário para reparar a casa. Todavia, do dinheiro que se trazia à casa do Senhor Jeová, não se faziam nem taças de prata, nem garfos, nem bacias, nem trombetas, nem vaso algum de ouro ou vaso de prata para a casa do Senhor Jeová, porque o davam aos que faziam a obra e reparavam com ele a casa do Senhor Jeová. Também não pediam contas aos homens em cujas mãos entregavam aquele dinheiro para o dar aos que faziam a obra, porque procediam com fidelidade. Mas o dinheiro do sacrifício por delitos e o dinheiro por sacrifício de pecados não se trazia à casa do Senhor Jeová, porque era para os sacerdotes. Então subiu Azael, rei da Síria, e guerreou contra Gate e a tomou. Depois Azael resolveu marchar contra Jerusalém. Porém Joás, rei de Judá, tomou todas as coisas santas que Josafá, Jeorão e Acasias, seus pais, reis de Judá, consagraram, como também todo o ouro que se achou nos tesouros da casa do Senhor Jeová e na casa do rei, e o mandou a Azael, rei da Síria. Então se desviou de Jerusalém. Ora, os demais atos de Joás e tudo quanto fez, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá? E levantaram-se os seus servos e conspiraram contra ele. Feriram Joás na casa de Milo, no caminho que desce para Sila, porque Josacar, filho de Simeate, e Josabade, filho de Somer, seus servos, o feriram e morreu, e o sepultaram com seus pais na cidade de Davi,
e Amazias seu filho reinou em seu lugar. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. A graça do Senhor Jesus, o Cristo de Nazaré, o amor de Deus, a comunhão e as divinas consolações do Espírito Santo de Deus sejam com a tua vida, com todos os teus familiares e amigos, desde agora e para todo sempre. Amém e amém, Senhor Jesus. Há poder no sangue do Senhor Jesus, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Paz seja convosco. Palavras do Senhor Jesus, o Cristo de Nazaré, Filho de Maria segundo a carne, e Filho do Deus Altíssimo, segundo o Espírito Santo, com letras bem grandes. Paz seja convosco. Glória a Deus. Amém.